FGV, 2022, Analista Judiciário, TJDFT, Apoio Especializado de Segurança da Informação. Um órgão do Poder Judiciário está realizando a análise de impacto em seu negócio, identificando os efeitos de uma interrupção das suas atividades, a fim de subsidiar o seu processo de gestão de continuidade de negócios. Uma das atividades a ser executada pelo órgão durante o seu processo de análise de impacto de negócio é: a. Identificar as atividades internas de seus colaboradores, desconsiderando os relacionamentos com os fornecedores. B. Identificar os requisitos para continuar e recuperar as atividades priorizadas dentro do prazo e na capacidade aceitável. C. Implementar e manter uma estrutura de respostas que permita aviso e comunicação oportuna às partes do órgão atingido pela disrupção. D. Identificar o período máximo tolerável de disrupção para as atividades do órgão. E. Estabelecer prazo padrão para a recuperação das atividades identificadas na análise. Primeiro, vejamos um apanhado sobre a análise de impacto de negócio. Vejamos o Business Impact Analysis, BIA, que traduzido significa Análise de Impacto aos Negócios, nada mais é do que um relatório executivo que traz uma lista dos processos mais impactantes de uma empresa. Ou seja, aquelas ferramentas, como equipamentos, máquinas e áreas que, se não estiverem alinhados, podem causar prejuízos. Ele parte do princípio de que qualquer organização está correndo riscos, tanto em relação às escolhas equivocadas pelos gestores quanto por eventos externos, como emergências ou acidentes. Por isso, tem como função encontrar todas as vulnerabilidades e seus possíveis impactos, de modo a encontrar as formas mais eficientes para realizar as ações sem prejudicar o andamento dos processos. O levantamento de tais informações ocorre através de entrevistas que são realizadas com os responsáveis por cada um dos departamentos da organização. Com o BIA, além de reduzir os efeitos dos impactos, ainda é possível direcionar e quantificar os recursos necessários para resolver cada uma das interrupções que possam surgir. Agora, vejamos as assertivas. A. Errada. Não se pode desconsiderar os relacionamentos com os fornecedores. B. Errada. O foco nesse momento é no efeito da disrupção e não na priorização. C. Errada. O foco não é a resposta, mas sim a análise do impacto. D. Correta. Sim, foco da atividade é na disrupção. Veja que são realizadas entrevistas, ou seja, é uma análise, um levantamento sobre as possibilidades, conforme descrito no nosso apanhado teórico. I. Errada. A ideia não é um prazo padrão, mas sim entender a disrupção e definir métricas máximas toleráveis, por isso o termo análise. Gabarito, letra D. FETESE, 2022, Técnico Universitário de Desenvolvimento, UDES, Analista de Suporte. Analise as afirmativas abaixo no contexto de teoria de backup, recuperação de desastres e continuidade de negócios. 1. O tempo de recuperação objetivo, RTO, é uma meta de tempo de duração no qual um processo de negócios deve ser restaurado após um desastre ou disrupção de modo a evitar consequências inaceitáveis do ponto de vista do negócio, independente do nível de serviço restabelecido. 2. Quem deve estabelecer o RTO é o dono do processo de negócio, durante a análise de impacto do negócio, BIA. 3. Os locais de backup, sites, podem ser classificados em frios, cold, ou quentes, hot, e inclusive mornos, warm. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. A. São corretas as afirmativas 1, 2 e 3. B. São corretas apenas as afirmativas 2 e 3. C. São corretas apenas as afirmativas 1 e 3. D. São corretas apenas as afirmativas 1 e 2. E. É correta apenas a afirmativa 3. A questão trata de conceitos gerais sobre o backup e os seus tipos. Vejamos abaixo cada um dos itens sobre ele. 1. O tempo de recuperação objetivo, RTO, é uma meta de tempo de duração no qual um processo de negócios deve ser restaurado após um desastre ou disrupção de modo a evitar consequências inaceitáveis do ponto de vista do negócio, independente do nível de serviço restabelecido. Errada. O tempo de recuperação é o tempo para restaurar o serviço depois da falha. A meta de tempo é o MTPD, tempo máximo tolerável de disrupção. 2. Quem deve estabelecer o RTO é o dono do processo de negócio,
durante a análise de impacto do negócio, BIA. Correta. Sim, o dono do processo deve estabelecer isso na análise de impacto, como forma de gerir a continuidade do negócio. 3. Os locais de backup, sites, podem ser classificados em frios, cold, ou quentes, hot, e inclusive mornos, warm. Correta. Sim, os locais de backup realmente podem ser desses 3 tipos, a depender do quão rápido sejam necessários os dados. Portanto, ficamos com 2 e 3 corretas. Gabarito, letra B. VUNESP, 2022, Perito Criminal da Polícia Civil, PC Roraima, Computação Científica ou Análise de Sistema, prova reaplicada. Segundo a norma NBR ISO IEC 15999, Gestão de Continuidade de Negócios, parte 1, há 6 elementos que compõem o ciclo de vida da gestão da continuidade de negócios, GCN. Considerando a nomenclatura específica desses elementos, não se inclui como um deles: a. Entendendo a organização. b. Determinando a estratégia de continuidade de negócios. c. Desenvolvendo e implementando uma resposta de GCN. d. Exercitando os meios de recuperação e backup dos ativos digitais. e. Testando, mantendo e analisando criticamente os preparativos de GCN. A questão trata da norma ISO 15999 que diz respeito à gestão da continuidade de negócios. Cobrou-se qual dos itens não faz parte dos 6 elementos do ciclo de vida da gestão da continuidade de negócios. Vejamos na tela. Com isso, vimos acima que o elemento que não se inclui é exercitando os meios de recuperação e backup dos ativos digitais. Gabarito, letra D. FCC, 2022, Técnico Judiciário, TRT 4ª Região, Apoio Especializado Tecnologia da Informação. Segundo a norma BNT-NBR 22301/2020, cada plano de continuidade de negócio deve incluir seu propósito, escopo e objetivo, os papéis e responsabilidades da equipe que implementará o plano, ações para implementar as soluções, informações necessárias para ativar, operar, coordenar e se comunicar com as ações da equipe, as interdependências internas e externas, requisitos de relatórios, um processo de evacuação e a política de segurança da organização. b. As ações de automelhoria. c. Os recursos necessários. d. A análise de riscos de segurança da informação. e. O termo de comprometimento da direção. A questão trata da ISO 22301 que estabelece requisitos para estabelecer e gerenciar um eficaz sistema de gestão de continuidade de negócios, SGCN. Nela, está expresso quais são os elementos que cada plano de continuidade deve incluir. Como se trata de um plano voltado para socorrer a empresa, ele deve dispor sobre as responsabilidades das equipes, coordenação das ações e também dos recursos necessários para isso. Veja abaixo na norma, cada plano deve definir propósito e escopo, objetivos, critérios e procedimentos para sua ativação, procedimentos de implementação, papéis, responsabilidades e autoridades, requisitos e procedimentos de comunicação, interdependências internas, externas e suas interações, recursos necessários, e fluxo de informações e processos documentados. Gabarito, letra C. Quadrix, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, Prodam Amazonas, Desenvolvimento de Sistemas. No plano de continuidade de negócio, o plano que tem o propósito de definir os procedimentos para contingenciamento dos ativos que suportam cada processo de negócio, objetivando reduzir o tempo de indisponibilidade, consequentemente, os impactos potenciais ao negócio, é o a. Plano de Contingência, PC. b. Plano de Restauração, PR. c. Plano de Gerenciamento de Crises, PGC. d. Plano de Recuperação de Desastres, PRD. e Plano de Continuidade Operacional, PCO. A questão trata da área de continuidade de negócios. É ela que cuida da garantia da resiliência operacional através de um plano de continuidade. O Plano de Continuidade de Negócios, PCN, é o documento que cria um plano para a recuperação de desastres. Diversos frameworks de gestão fazem menção a esse plano, com processos específicos para a administração de desastres devido à responsabilidade de planejar a recuperação da organização.
Ele possui diversos subplanos para trata de áreas mais específicas. Vejamos quais subplanos fazem parte desse documento: Plano de Contingência, PC. Plano de Administração de Crises, PAC. Plano de Recuperação de Desastres, PRD. Plano de Continuidade Operacional, PCO. Por fim, vejamos esse artigo para entender melhor sobre essa estrutura e a função de cada um deles. A estrutura do Plano de Continuidade de Negócios. Via de regra, um plano de continuidade de negócios é estruturado em 4 subplanos menores, ligados entre si e cada qual para um estágio diferente. São eles: plano de contingência, emergência deve ser utilizado em último caso, quando todas as prevenções tiverem falhado. Define as necessidades e ações mais imediatas. Plano de administração ou gerenciamento de crises, PAC define funções e responsabilidades das equipes envolvidas com o acionamento das ações de contingência, antes, durante e após a ocorrência. Plano de recuperação de desastres, PRD determina o planejamento para que, uma vez controlada a contingência e passada a crise, a empresa retome seus níveis originais de operação. Plano de Continuidade Operacional, PCO. Seu objetivo é restabelecer o funcionamento dos principais ativos que suportam as operações de uma empresa, reduzindo o tempo de queda e os impactos provocados por um eventual incidente. Um exemplo simples é a queda de conexão à internet. Com isso, nós conseguimos visualizar acima que o plano descrito no enunciado é o Plano de Continuidade Operacional. Gabarito, letra I. FGV 2022, especialista em saúde, Censa Manaus, analista de suporte de tecnologia da informação. O plano de continuidade de negócio é composto por diversos planos, cada um com foco em um aspecto específico para garantir que o negócio tenha o menor tempo possível de interrupção no caso de um desastre. Um desses planos define as etapas para a coordenação e funcionamento das equipes necessárias para o acionamento da contingência antes, durante e depois da ocorrência do incidente, assim como no período de retorno à normalidade. Este plano em questão é denominado Plano de A. Análise de incidentes, PAI. B. Recuperação de desastres, PRD. C. Continuidade operacional, PCO. D. Prevenção de incidentes, PVC. E Administração de crises, PAC. Plano de Continuidade de Negócios, PCN, é o documento que cria um plano para a recuperação de desastres. Diversos frameworks de gestão fazem menção a esse plano, com processos específicos para a administração de desastres devido à responsabilidade de planejar a recuperação da organização. Fazem parte desse documento os seguintes planos: Plano de Contingência, PC. Plano de Administração de Crises, PAC. Plano de Recuperação de Desastres, PRD. Plano de Continuidade Operacional, PCO. Veja esse artigo que explica a diferença entre eles, a estrutura do plano de continuidade de negócios. Via de regra, um plano de continuidade de negócios é estruturado em 4 subplanos menores, ligados entre si e cada qual para um estágio diferente. São eles: plano de contingência, emergência deve ser utilizado em último caso, quando todas as prevenções tiverem falhado. Define as necessidades e ações mais imediatas. Plano de administração ou gerenciamento de crises, PAC define funções e responsabilidades das equipes envolvidas com o acionamento das ações de contingência, antes, durante e após a ocorrência. Plano de recuperação de desastres, PRD determina o planejamento para que, uma vez controlada a contingência e passada a crise, a empresa retome seus níveis originais de operação. Plano de Continuidade Operacional, PCO. Seu objetivo é restabelecer o funcionamento dos principais ativos que suportam as operações de uma empresa, reduzindo o tempo de queda e os impactos provocados por um eventual incidente. Um exemplo simples é a queda de conexão à internet. Com isso, vemos que o plano referenciado é o PAC, Administração de Crises. Gabarito, letra I. 6 Gran Rio, 2022, profissional de nível superior, eletronuclear, analista de sistemas, gestão e governança de tecnologia da informação e comunicação. A norma BNT-NBR ISO 22301 especifica a estrutura e os requisitos para a implementação e manutenção de um sistema de gestão de continuidade de negócios, SGCN. Nessa norma,
a continuidade de negócios é definida como a. O documento que orienta a organização a responder a uma disrupção e retomar, recuperar e restaurar a entrega de produtos e serviços. B. O processo de analisar o impacto de uma disrupção na organização ao longo do tempo. C. A capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos e serviços em um nível aceitável com capacidade predefinida durante uma disrupção. D. O conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas e objetivos, e processos para alcançar esses objetivos. E as atividades cuja urgência é determinada de forma a evitar impactos inaceitáveis aos negócios, durante uma disrupção. A questão nos pergunta qual a definição de continuidade de negócios segundo a ISO 2-2301-2013. Nela, fica claro que a continuidade de negócios é a garantia de que a organização tem um plano para se recuperar de adversidades e continuar as suas entregas. Veja, continuidade de negócios. Capacidade da organização em continuar a entrega de produtos ou serviços em um nível aceitável previamente definido após incidentes de interrupção. Portanto, temos que a capacidade de uma organização continuar a entrega de produtos e serviços em um nível aceitável com capacidade predefinida durante uma disrupção é a continuidade de negócios. Gabarito, letra C. FCC, 2022, Analista Judiciário, TRT 22ª Região, Apoio Especializado, Tecnologia da Informação. Segundo a norma BNT-NBR ISO 22301-2020, na parte que trata do contexto da organização, ao estabelecer o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios, SGCN, a organização deve determinar: a. Quais são os ativos e sistemas sensíveis e de quem é a responsabilidade pelo uso e resguardo desses ativos e sistemas. b. As partes interessadas que sejam pertinentes para o SGCN e os requisitos pertinentes dessas partes interessadas. C. Políticas de backup, de recuperação de desastres, de contingência e de emergência. D. O escopo das políticas de segurança, os requisitos legais e regulamentares e a responsabilidade de colaboradores sobre todos os ativos de informação. E os objetivos gerais e específicos da organização, os níveis de risco aceitáveis e medidas para aceitação de riscos. A questão trata da ISO 2-2301-2020 pede que se assinale o que deve ser feito ao estabelecer o Sistema de Gestão de Continuidade de Negócios, SGCN. Na norma, é dito que se deve entender as necessidades das partes interessadas e determiná-las. Veja abaixo. 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. 4.2.1 Geral. No momento de estabelecer o SGCN, a organização deve determinar a. As partes interessadas que são relevantes para o SGCN, e b. Os requisitos das partes interessadas, por exemplo, as suas necessidades e expectativas definidas, geralmente implícitas ou obrigatórias. Gabarito, letra B. VONESP, 2022, Analista Legislativo, Assembleia Legislativa de São Paulo, Análise de Negócio e Processo. Dentre as categorias de serviço típicas no contexto de segurança, como serviço, CKS, na nuvem, aquela que oferece mecanismos para garantir a resiliência operacional em caso de eventuais interrupções de serviço é conhecida como a. Gestão de invasões. b. Encriptação. c. Continuidade de negócios e recuperação de desastres. D. Gestão de identidade e acesso. E. Gestão de informações e eventos de segurança. A questão trata da área de continuidade de negócios e recuperação de desastres. É ela que cuida da garantia da resiliência operacional através de um plano de continuidade. O Plano de Continuidade de Negócios, PCN, é o documento que cria um plano para a recuperação de desastres. Diversos frameworks de gestão fazem menção a esse plano, com processos específicos para a administração de desastres devido à responsabilidade de planejar a recuperação da organização. Fazem parte desse documento os seguintes planos: Plano de Contingência, PC. Plano de Administração de Crises, PAC. Plano de Recuperação de Desastres, PRD. Plano de Continuidade Operacional, PCO. Veja esse artigo para entender melhor sobre essa estrutura, a estrutura do Plano de Continuidade de Negócios. Via de regra,
um plano de continuidade de negócios é estruturado em 4 subplanos menores, ligados entre si e cada qual para um estágio diferente. São eles: plano de contingência, emergência deve ser utilizado em último caso, quando todas as prevenções tiverem falhado. Define as necessidades e ações mais imediatas. Plano de administração ou gerenciamento de crises. PAC define funções e responsabilidades das equipes envolvidas com o acionamento das ações de contingência, antes, durante e após a ocorrência. Plano de recuperação de desastres. PRD determina o planejamento para que, uma vez controlada a contingência e passada a crise, a empresa retome seus níveis originais de operação. Plano de continuidade operacional, PCO. Seu objetivo é restabelecer o funcionamento dos principais ativos que suportam as operações de uma empresa, reduzindo o tempo de queda e os impactos provocados por um eventual incidente. Um exemplo simples é a queda de conexão à internet. Gabarito: letra C. Sebrasp, CESP, 2022, analista, Apex, Operações e Segurança de Tecnologia da Informação e Comunicação. Segurança da Informação, edital PSP 1/2022. Na gestão de continuidade de negócios, o plano de continuidade de negócios A deve ser testado ao menos uma vez, devendo os testes garantir que só uma fração dos integrantes da equipe de recuperação e outros funcionários relevantes possuam conhecimento dos planos. B deve contemplar, em sua estrutura, ao menos responsabilidades coletivas requeridas e procedimentos de aplicação rotineira. C deve ser integralmente implementado pela equipe de gerência de segurança e, posteriormente, avaliado pelos dirigentes da organização. D deve passar por manutenção em intervalos regulares de tempo e ser atualizado em virtude de mudanças nos negócios, alteração na legislação e aquisição de novos equipamentos e sistemas. A questão trata da gestão de continuidade de negócios e pede que se assinale o item correto quanto ao plano de continuidade de negócios e a sua revisão. Vejamos. 9.5 Análise crítica dos preparativos de GCN. 9.5.1 Convém que a alta direção da organização, nos intervalos que considerar apropriados, analise criticamente a capacidade de GCN da organização, de forma a garantir sua aplicabilidade, adequação e funcionalidade. Convém que a análise crítica seja documentada. 9.5.2 Convém que a análise crítica verifique se a conformidade com a política de GCN da organização garante a conformidade com as leis, normas, estratégias, estruturas e boas práticas aplicáveis. 9.5.3 Convém que a análise crítica leve em conta uma eventual necessidade de mudanças na política, na estratégia, nos objetivos e nos outros elementos da GCN, considerando o resultado dos testes, eventuais circunstâncias de mudança e o compromisso com uma melhoria contínua. Baseando-se nesse conhecimento, vejamos cada um dos itens sobre o assunto. A. Errada. O teste deve ser para todos os integrantes da equipe. B. Errada. O conteúdo e os componentes dos PCN variam de organização para organização e possuem diferentes níveis de detalhe, dependendo da escala, ambiente, cultura e complexidade técnica da organização. Algumas organizações de grande porte podem necessitar de documentos separados para cada uma de suas atividades críticas, enquanto as organizações menores podem ser capazes de abordar todos os aspectos críticos em um único documento. Convém que o plano de ação inclua uma lista estruturada de ações e tarefas em ordem de prioridade, destacando-se: a. como o PCN é ativado, b. as pessoas responsáveis por ativar o plano de continuidade de negócios, c. o procedimento que esta pessoa deve adotar ao tomar esta decisão, d. as pessoas que devem ser consultadas antes desta decisão ser tomada, e as pessoas que devem ser informadas quando a decisão for tomada, c. errada. Deve ser um esforço de diversas áreas, não só essa gerência. D. Correta. Sim, de fato, ele deve ser revisado e analisado criticamente em intervalos regulares e apropriados. Gabarito, letra D.